A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar a vida de Jesus através das Escrituras Sagradas. E nós vamos dar sequência a essa nossa história, esse nosso estudo, lendo a Palavra de Deus no capítulo 19 de João, dos versículos 28 ao 42. Vamos falar sobre a morte de Jesus, a morte física de Jesus. Bom, diz assim a Palavra de Deus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes entregassem, que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com quem ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. E isto aconteceu para se cumprir as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. À luz desse texto, quero compartilhar com vocês a sequência que nós estamos estudando agora, falando sobre a morte de Jesus. É importante que você entenda que Jesus está ali sendo crucificado entre dois malfeitores, como nós já estudamos isso. E como os soldados tinham que ir, como demorasse às vezes para o crucificado morrer, então eles quebravam as pernas para que o corpo caísse e eles morressem até um pouco mais rápido. Porém, quando o soldado foi lá para quebrar as pernas dos presos ali, quebraram dos dois, que não estavam vivos, teoricamente, mas quando ele chegou perto de Jesus, ele viu que Jesus estava morto. Para confirmar, então, ele pega e enfia lá a faca. Porém, antes disso, eu quero que você entenda que Jesus, ele morreu sóbrio. Como assim o professor morreu sóbrio? Por que você está falando isso? Por que falam isso? Porque muitas pessoas, quando tem os problemas, vão enfrentar os problemas, seja qual for os problemas familiares, financeiros, de amizade, perdeu o amor, e foi mal não sei aonde, começa a fazer o quê? Se envolve em bebida, se envolve em droga, porque aí perde a noção, e perde a consciência, perde a razão. Mas Jesus não, quando ele está bem na cruz, ele olha assim, ele vê tudo aquilo e fala: Pai, está consumado, porque tentaram dar droga para ele, para amenizar a dor dele. Ele estava com sede, aí tentaram dar o que? Vinagre, um tipo de um antídoto lá, um composto lá, para amenizar a dor, mas ele não quis tomar. Então quando ele olhou aquilo lá, ele fala: Pai, olha, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha que profundo. Então assim, Jesus, ele foi importante registrar isso aí para você que fica aí tentando se refugiar nas drogas, bebidas. E tá ali, ó, Jesus, ele enfrentou a situação consciente, careta, sóbrio, tá
Legal? Então ele é um bom exemplo para mim, para você também, não ficar fugindo aí, desviando-se, né? Não enfrentando os problemas, se escondendo atrás da bebida, de qualquer outro vício que nós temos feito aí, tá legal? Então, enfrente a situação, assim como Jesus enfrentou, e mais, vocês vão ver na sequência da história que vai acontecer. Bom, e aí então, Jesus já estava morto. Mesmo assim o soldado pega a lança e fia nele lá. Aí a Bíblia diz, né, quem testemunhou ali, provavelmente o João está escrevendo, ou o Tiago, né, alguns atribuem para o Tiago, esse discípulo amado, viu que saiu o que? Sangue e água. E aí depois aí é base disso tudo isso, mas Jesus foi perfurado porque ele já estava morto. E aí, os cristãos, agente secreto, porque a Bíblia fala aqui, ó, que o José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus, mesmo que ocultamente, com medo do que os judeus pudessem falar. E o Nicodemos, que nós temos lá no João capítulo 3, que foi lá mestre, era um dos principais fariseus, que Jesus falou assim, ó, Nicodemos, tem que nascer de novo para entender essas coisas. Então, é muito comum acontecer isso, né? Que nós venhamos a buscar Jesus à noite, escondidinho, só porque nós temos medo de ser cristãos. Sabe por que nós temos medo de ser cristãos? Porque nós erramos muito. Nós vivemos aqui no meio da sociedade. Jesus falou, Pai, não é para tirá-los do mundo, é para protegê-los do mal. E nós somos colocados aqui, um outro evangelho fala como sal da terra, que é para você ter a opinião, agir corretamente, para misturar, para não ficar só as coisas erradas. Mas mesmo assim, nós não somos perfeitos. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que fazer as coisas coletivamente, nós não temos que nos excluir, nós temos que nos envolver e fazer tudo com alegria. E aí, muitas vezes, nós, na empolgação do ser humano, nos envolvemos aí com situações e você dá a sua opinião e aí você vai lá, comete respeito. Tá vendo? Você não é cristão e parece que tem um peso muito maior. Por quê? Porque você defende uma filosofia, você defende uma postura cristã, uma postura correta e não tem jeito. E nós vamos errar sempre, tá legal? Mas nós vamos tentar acertar mais do que errar. Então é essa aí que você tem que guardar. E mesmo assim, dependendo de pessoas que você convive, você tem medo de falar, eu sou cristão, eu sou cristão. Olha, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. E aí, mas aí não, é quando você está lá no fervor dos seus amigos, aí você se sente mais forte na igreja. Por isso que é importante congregar numa igreja, fazer parte de um grupo de estudo bíblico, para que você se fortaleça. Mas a vida, como nós já estudamos, o convencer a pessoa não é a nossa função, é a função do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Agir corretamente. E Jesus disse lá, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês fizerem a minha vontade. Pronto, simples assim, tá legal? Agora, aí esses dois vão lá, mesmo que ocultamente, com a permissão de Deus, eles são inspirados por Deus e vão lá e falam com as autoridades para retirar o corpo de Jesus. Então já de Arimateia, né, foram lá e investiram isso aí e retiraram o corpo de Jesus, protegeram e colocaram numa sepultura nova. Então nós temos que ler, ó, Jesus ele veio, viveu entre nós e morreu aí com 33 anos e sabia de toda a missão, sabia de tudo que ele ia passar, mas ele passou com fé, passou com perseverança e ele conseguiu cumprir essa palavra, a promessa, o plano de Deus, que era morrer, passar por esse mundo sem pecado. E isso é importante, porque nós não temos nada que acusar Jesus. Pilatos tentou lá, os fariseus tentaram e pegaram onde Jesus? Na contradição da lei deles, que não entenderam, porque eles iam mudar os costumes. Então aí é outro estudo que nós temos que fazer. Mas o fato é que Jesus ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. João Batista falou, olha, o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Então, amiguinho, olha, nós não precisamos mais ficar oferecendo nada para Deus, bicho, nenhuma galinha. Por quê? Porque Jesus ele se fez o Cordeiro Santo de Deus para retirar o nosso pecado do mundo. Então, pecou, Senhor, em nome de Jesus, eu pequei. Então o diabo vai falar assim, se ele pecou, ele tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, voltar. Então imagine você vai confessar seus pecados. Então você olha para Deus e fala, Senhor, eu pequei.
confesso que fiz essas coisas que não te agradou, doeu meu coração. Aí o pecado, o diabo vai falar assim, o diabo vai te acusar, a lei vai te acusar, mas não. Se ele pecou, o salário do pecado é a morte. Aí você continua, mas em nome de Jesus, aí o nosso advogado entra em ação. Mas em nome de Jesus eu peço perdão. E aí Jesus que se fez o Cordeiro, nosso lugar, que hoje é o nosso advogado, segundo diz uma das cartas de João, o nosso advogado, o justo, vai falar, Pai, meu sangue liberta essa pessoa. E você é liberto do poder daquele pecado. Então, e Jesus fala, então vá e não peques mais. Vamos procurar fazer as coisas corretamente. Então, e essa é a morte de Jesus. Esse é o significado da morte dele. Então, fisicamente ele morreu. Está aqui, acabamos de sepultar Jesus. Mas eu quero te convidar a que você entenda, e nas próximas aulas você vai entender, que o túmulo não pôde conter Jesus. Obrigado pela sua confiança. Um beijo para você. Continue estudando a Bíblia, continue buscando a presença de Deus, que é mais importante. Mas nós precisamos nos alimentar sim da palavra de Deus, que vai nos fortalecer espiritualmente e vai nos fazer errar menos se nós tentarmos andar pelo caminho reto, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Um beijo para você, continue com Deus, até a próxima aula. Tchau.